Aleluia! Feliz terça-feira para você! Amém! Começou o melhor dia da sua vida, meu querido. Shalom sobre ti, shalom sobre tua casa, shalom sobre a tua família, sobre todos os teus. Amém, amém e amém. Que a bênção do Pai, do Abba, repouse sobre ti. 1 Timóteo 2, verso 1, começamos a estudar. E olha, irmão, isso aqui tem muito conteúdo, né? Os vídeos estão um pouco mais compridos, mas eu tenho que liberar a revelação para você. 1 Timóteo 2, 1. E vai achando aí. Enquanto isso, compartilha esse vídeo, né? Compartilha de ontem, compartilha de hoje. Faça esse propósito comigo. Vamos fazer esse propósito. De todos os vídeos dessa semana do devocional, você vai compartilhar no WhatsApp, você vai compartilhar com os teus amigos, compartilha com 10, 15 pessoas, para que elas possam conhecer a Jesus e conhecer a verdade do Senhor. Então, 1 Timóteo 2, versículo 1, diz assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ação de graça. Hoje nós vamos estudar sobre deprecações. Deprecações, ok? Deprecações. O que são deprecações, pastor? Deprecação, nós vamos falar aqui nessa semana sobre os 4 tipos de oração que a Bíblia ela nos diz que nós temos que fazer. Então existem quatro formas, certo? A primeira delas são deprecações. Deprecação é como se fosse um advogado, alguém que chega diante do juiz e solicita para o juiz algo, pede algo, diz, olha, segundo o artigo tal, código tal, parágrafo tal, né? Ele vai ali e pede algo, né? Segundo as leis vigentes no país ou pela jurisprudência, segundo isso, segundo tal palavra, eu peço tal coisa. E ele reivindica pela força da autoridade da lei. Tá me entendendo? Da lei. Isso é uma deprecação. Essa palavra deprecação, ela é usada no linguajar jurídico, né? Ela é uma palavra que é muito usada no linguajar jurídico. Então, a primeira forma que o Senhor quer que nós entendamos aqui, para nós termos essa alta percepção da eternidade, é sobre deprecações. Olha como isso aqui é forte. A Bíblia vai dizer lá em Apocalipse que as orações dos santos estão incessantes. Elas são incessantes diante de Deus. Que o anjo derramou diante do Senhor a taça com as orações dos santos. O que é isso? Estou falando que orações atemporais, de pessoas que já eram mortas, mas que em vida oraram. A Bíblia vai dizer lá em Hebreus que o sangue de Abel, mesmo depois de morto, ainda clama, ou ainda ora, ou ainda pede, ou ainda faz as suas deprecações, clamando por justiça. Eu coloco, né? Por que o sangue de Abel clama? Clama por justiça, evidente, né? E lá em Mateus capítulo 5 vai dizer também, né? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque estes serão fartos. Quando falamos aqui sobre deprecações, estamos falando sobre o quê? Sobre justiça. Justiça só existe. Deus é justo. Você concorda comigo? A justiça está nele. Deus é a própria justiça. E se Deus é justo, a justiça está em Deus, para que exista justiça, deve existir algo chamado lei. Não há justiça sem lei. Onde não há lei, não existe justiça. Então, aqui a gente vai falar o quê? Legalidade. Existe uma legalidade. Existe algo que nós temos que nos mover. Hoje nós vivemos um tempo onde tudo pode, onde tudo é natural, igrejas que permitem tudo quanto é coisa. Irmão, a igreja permite tudo. Igreja permite qualquer pecado, não tem problema, a igreja pode permitir. Não há problema com isso. Pastor pode permitir qualquer tipo de casamento, pode permitir qualquer tipo de casamento. Não tem problema nenhum. Oi, pastor, o que está falando? O que importa não é se igreja tal ou igreja tal permite, você pode ou não pode. Se pastor tal disse no YouTube que pode, você faz. O que importa é o que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz que pode, pode. Se a Bíblia diz que não pode, é pecado, irmão. Não é a igreja, nossa igreja defende. Não, nossa igreja defende as Escrituras. E se as Escrituras elas dizem sim, é sim. E se as Escrituras dizem não, é não. Então o teu falar tem que ser sim, sim, não, não. Por quê?
para que você não venha se comprometer e não venha se jogar em laço. Oh, meu Deus amado, quanto problema tu iria evitar se tu fechasse a tua boca? Quanto problema tu ia evitar se você só pensasse e não falasse? Quanto problema tu ia evitar? Pois é, aprenda a frear a tua língua. Aprenda a ter esse cuidado. Então, meu irmão, deprecações parte do quê? Desse propósito de justiça, de lei, de legalidade. Ei, pastor, mas todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, sim. Mas Jesus, ele se fez pecado por nós e levou no madeiro todos os nossos pecados e as nossas enfermidades, certo? Ele já levou sobre si. Então, João capítulo 14, versículo 26, nós temos falando, né, que quando ele vier o Espírito Santo, né, ele vai ser aquele que vai conduzir a gente a toda a verdade, vai cuidar de nós. O Espírito Santo, a palavra grega paracletos, que é consolador ou também advogado. Então, o Espírito Santo é o nosso advogado. E aí, nós vamos ver Paulo falando também que o Espírito Santo, ele intercede por nós e em nós com gemidos inexprimíveis. Ele ora dentro de nós com gemidos inexprimíveis. Por quê? Porque ele é o advogado que faz nós orarmos, certo? Não está conseguindo orar, começa a pedir para o Espírito Santo te revestir. Peça mais do Espírito Santo. Por que nós buscamos tanto o Espírito Santo? Eu não busco vitória, eu não busco bênçãos. Eu busco o Espírito Santo, porque só Ele, irmão, pode dar para nós essas coisas, tudo aquilo que nos é mister, tudo aquilo que nos é necessário. E aqui nós lemos também, na segunda-feira nós falamos, né, 1 Timóteo 2, versículo 5, diz o seguinte: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem, em carne. Só Jesus é o mediador. Então Ele é o nosso advogado. Jesus é o nosso advogado. Pastor, o que tu quer falar com isso? Já vou explicar. Veja bem. Mateus 21, 22 também vai dizer o quê? Que tudo aquilo que pedires em oração, em nome do Senhor, crendo, receberemos. Agora, você já pediu algo em oração e jejum? Oração e jejum, que é deprecação, oração postulante diante de Deus, oração incessante diante de Deus, é o que muda situações. É o que você chega diante do Pai e diz: ó Senhor, eu não mereço, mas eu te peço. É o que você chega, né? E quando você pede em jejum e oração, você entende a estrutura das regiões celestiais. Ou seja, que a igreja agora está sentada nas regiões celestiais em Cristo. E quando você faz essa oração, é o tipo de oração que você está dentro da tua casa e você determina: eu determino agora em nome de Jesus que minha família seja salva. E eu não aceito em nome de Jesus que nenhum deles se perca. Você faz oração de guerra, oração judiciária, né? Oração de advogado, oração que chega ao Senhor: eu não aceito mais essa situação. E aí você se levanta agora, espírito de confusão, espírito de miséria, espírito de falência, espírito de doença, saia em nome de Jesus. Veja bem, você não pode fazer essa oração sem primeiro jejum e oração, porque tem castas de demônios que só saem através de jejum e oração. Amém, querido? Entendeu isso? Então, se você está precisando de algo, jejue, ore e coloque a tua fé e autoridade no nome de Jesus, o sangue de Jesus, diante da situação, e tudo vai mudar. Uma terça-feira, power para você. Deus te abençoe.